É curioso, a Inglaterra sempre teve talento, tradição e mídia, mas faltou aquele símbolo que realmente entrega em Copa. E é aí que entra Harry Kane. Kane pode não ser o jogador mais plástico da geração inglesa, como já foram David Beckham ou Wayne Rooney, mas talvez seja o mais decisivo. E isso muda completamente o tipo de impacto que ele pode ter na história. Primeiro ponto, eficiência em torneios curtos. Em Copa do Mundo, não ganha quem joga mais bonito, ganha quem resolve. Kane tem algo raro, ele transforma meia chance em gol. Foi artilheiro na Copa do Mundo FIFA 2018, e isso não é detalhe, é um indicativo de mentalidade. Segundo ponto, liderança silenciosa. Diferente de figuras explosivas, Kane lidera pelo exemplo. Isso pode parecer pouco, mas em seleções inglesas historicamente pressionadas e emocionalmente instáveis, isso pesa muito. Ele dá estabilidade, algo que faltou em momentos decisivos, como nas gerações anteriores. Terceiro, maturidade tática. Hoje ele não é só um 9, ele arma, recua, organiza. Isso permite que jogadores como Phil Foden, Jude Bellingham e Bukayo Saka brilhem mais. Kane virou o eixo do time, não só o finalizador. Agora o ponto mais importante e mais pesado. A Inglaterra carrega o fantasma da Copa do Mundo FIFA 1966. Décadas de frustração, pênaltis perdidos, expectativas esmagadoras. Se Kane liderar um título, ele não será só mais um ídolo, ele redefine o que significa ser inglês no futebol moderno. Mas existe um outro lado. Se falhar novamente em momentos decisivos, ele corre o risco de ser lembrado como mais um grande jogador que não conseguiu quebrar esse ciclo, como aconteceu em parte com Rooney. Resumindo de forma direta, Harry Kane pode mudar a história do futebol inglês, mas isso depende de um único detalhe: transformar consistência em glória no momento certo. Se isso acontecer, ele não entra só na história da Inglaterra, ele entra na história das Copas. E é justamente aí que a história de Harry Kane pode dar uma virada ainda mais profunda, porque não se trata só de ganhar ou perder, mas de como ele responde à pressão acumulada de uma nação inteira. A Inglaterra vive um ciclo diferente hoje. Com Jude Bellingham assumindo o protagonismo cedo, Phil Foden no auge técnico e Bukayo Saka já acostumado a decisões grandes, Kane deixou de ser a esperança e passou a ser o ponto de equilíbrio. Isso muda tudo. Antes, a responsabilidade esmagava o craque. Agora, ela é distribuída, e isso pode libertar Kane. Mas existe um detalhe psicológico pouco falado. Kane já viveu o peso do erro. O pênalti perdido contra a França na Copa do Mundo FIFA 2022 não foi só um lance, foi um símbolo. Aquilo poderia quebrar muitos jogadores. Só que em alguns casos, esse tipo de momento reconstrói mentalidades. Se ele transformar essa cicatriz em combustível, vira algo perigosíssimo para qualquer defesa do mundo. Outro ponto crucial: Kane hoje joga em um nível de exigência altíssimo em clubes, enfrentando pressão semanal por títulos. Isso o aproxima de jogadores que conseguiram mudar histórias de seleções, como Didier Drogba ou Luka Modric pela Croácia. Não necessariamente só pelo título, mas por elevar o patamar competitivo de todo o país. E aqui vai uma opinião mais direta, até meio incômoda. A Inglaterra não precisa que Kane seja genial, ela precisa que ele seja implacável, porque em Copa do Mundo a diferença entre quase histórico e eterno é mínima. Um gol em semifinal, um pênalti convertido, um jogo decidido no detalhe. Isso muda narrativas inteiras. Se Kane liderar a Inglaterra a uma final, ou melhor, a um título, ele não será comparado a Beckham ou Rooney. Ele será comparado a Bob Charlton. E aí, a conversa muda de nível. Então vamos fechar esse cenário como se fosse um roteio, porque no fundo é isso que falta para Harry Kane, um desfecho digno da carreira que ele construiu. Imagina o seguinte caminho: a Inglaterra passa da fase de grupos sem encantar, mas com eficiência. Kane marca 2 ou 3 gols, nada absurdo, mas o suficiente para mostrar que está ali, sem brilho excessivo, sem manchete gigante, só consistência. Nas oitavas, jogo duro, amarrado, 1-0. Gol dele, sempre ele. O tipo de gol que não viraliza, mas classifica. Nas quartas, o peso começa. A imprensa aperta, o passado volta, os fantasmas aparecem. E é aí que a história começa a mudar. Kane não some, ele participa, recua, cria, chama a responsabilidade. Talvez nem marque, mas decide.
A semifinal é o ponto de ruptura, é onde gerações inglesas anteriores caíram. E aqui está o momento que define tudo. Um pênalti, um rebote, uma bola aérea e Kane resolve, sem hesitar, sem repetir o trauma da Copa do Mundo 2022. Ele transforma o erro passado em resposta. Afinal não precisa ser perfeita. Pode ser feia, pode ser tensa, pode ser um 1-0 sofrido. Mas se tiver um gol ou uma participação decisiva de Kane, pronto. A Inglaterra deixa de ser promessa e vira realidade. E nesse instante, a narrativa muda completamente. Ele deixa de ser grande centroavante da era moderna, deixa de ser artilheiro consistente e passa a ser o homem que encerrou um jejum que começou na Copa do Mundo 1966. Não é só futebol, é legado, porque no fim a história não lembra de quem jogou bem, lembra de quem decidiu quando ninguém mais conseguiu. E Kane está a um torneio disso. Se acontecer, ele não só muda a história do futebol inglês, ele vira a própria história.